Olá, seguidores do canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Kleber Gomes, criador desse grande canal relacionado a plataformas elevatórias, móvel de trabalho, mais conhecida como Paint ou Map. No vídeo de hoje, iremos realizar a leitura e compreender o funcionamento de 24 e 48 volts nos equipamentos Z34 e Z45 DC da marca Genie, ok? Porque isso é uma dúvida muito grande de muita gente. Então eu vou passar de uma forma bem simples e fácil para todo mundo compreender. Então, mas antes de continuar, quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, curte, compartilhe e comente. E em breve, uma informação aqui, em breve iremos começar a fazer lives, ok? Para passar mais informações para vocês. Porque durante a semana são muitos defeitos solucionados. E eu quero compartilhar isso com vocês. E eu só vou conseguir compartilhar através das lives, tá bom? Então, me segue, vou estar deixando todos os links das redes sociais na descrição desse vídeo, tá bom? E lembrando sempre que todo o material que é utilizado nos treinamentos fica disponível no nosso grupo do Facebook, tá bom? Então, se você não me segue lá ainda, passa a me seguir, ok? Para ficar por dentro e não perder nada. Então, pessoal, sempre deixa aqui o meu contato, né? O e-mail do SOSPTA, para que na medida do possível a gente venha fazer essa troca de informações, tá bom? Segurança, pessoal. Segurança, em primeiro lugar, NR6, equipamento de proteção individual. Pessoal, para a gente compreender o funcionamento de 24 e 48 volts, a gente vai ter que começar pelo básico, ok? O que é a ligação em série, paralela e mista, tá bom? Esquema elétrico Z34/22 e 45/25 DC. O que eu preciso saber? Geralmente muita gente me pergunta, Kleber, existe algum curso destinado a plataformas, a manutenção de plataformas? Vocês só vão conseguir esses cursos através dos fabricantes, porém, tem outros cursos que vocês conseguem abrir a sua mente, tá bom? Que é o curso de eletrotécnico ou elétrica de automóvel. Eu não estou dizendo que vocês estarão aptos a fazer manutenção em plataformas. Porém, entretanto, todavia, contudo, a elétrica de automóvel, ela basicamente ela segue o princípio básico, que é o quê? Alternador, motor de partida, bateria, relé, fusível, corrente contínua, ok? Então você já tem uma base ali. E o que eu posso estudar por fora? Grandezas elétricas, associações de resistores, circuitos elétricos, série paralelo e mista, ok? E aqui nós temos uma breve leitura de que seria uma ligação série paralela e mista. Na primeira página aqui, ó, seu canto inferior, lado esquerdo, nós temos uma ligação em paralelo, tá bom? Ligação série e paralela, ok? Conceito de ligação em série. O conceito de ligação em série é muito utilizado nas tesouras e articuladas elétricas, ok? A ligação em série nada mais é do que aumentar a tensão e manter a corrente. Geralmente a Z45 ela utiliza uma bateria de 390 A, 6 volts. Porém, eu preciso de 48 volts. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ligação em série. Positivo com negativo, negativo com positivo, positivo com negativo, negativo com positivo. E assim sucessivamente. Tá bom? Se eu tiver 8 baterias, eu vou ter um total de 48 volts e manter a minha corrente, que é de 340 A. Tá bom? Em uma conexão em série, o terminal positivo de uma bateria é conectado ao polo negativo de outra bateria. E assim sucessivamente. Então a gente tem um exemplo aqui de uma ligação em série. Ó. A gente pega o ponto inicial, ó, negativo, aí pega o outro ponto da bateria, positivo com negativo, positivo com negativo.
positivo com negativo, e assim sucessivamente. E eu vou ter um total de 48 volts para Z45 ou Z34. Até as máquinas da J3G também utilizam o mesmo conceito. Se eu estou falando da tesoura, vamos supor que cada bateria dessa daqui seja de 50 A, 6 volts. O primeiro ponto eu vou escolher, que é o meu positivo. Ok? Positivo, negativo. Negativo com positivo, negativo com positivo, negativo com positivo. E eu vou ter um total de 24 volts, ok? Eu vou ter um total de 24 volts e vou manter a minha corrente de 50 amperes, ok? Esse é o conceito da ligação em série. Ligação em série das baterias. Então, bem simples e fácil, né? A gente tem um flash aqui e eu preciso de 24 volts e eu preciso de 24 volts para fazer a alimentação dele. Então, eu tenho 4 baterias de 6 volts. Então, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativa. E eu vou ter um total de 24 volts. Ok? E a minha corrente vai permanecer em 50 amperes. Z34/22, Z45/25 DC. Dúvidas? Os equipamentos acima trabalham com 24 e 48 volts. 48 volts para o sistema do drive, motores elétricos do deslocamento, motor da bomba de função principal e, em alguns casos, relays. 24 volts para o sistema do motor auxiliar e implementos, alarme, buzina, flash, entre outros. Nossa, eu tava muito afim de fazer esse treinamento, cara, para poder compreender esse funcionamento de 24 e 48 volts. Motor auxiliar, nós temos um motor auxiliar que é bastante conhecido aí no nosso ramo de plataformas, tá bom? Banco de bateria do lado esquerdo, ok? Banco de bateria do lado direito, ó, ok? Aqui claramente nós temos uma ligação em série, ok? A máquina utiliza o polo positivo do banco de bateria do lado direito para fornecer 24 volts para o sistema do auxiliar e implementos. Ligação em série, negativa, ok? Negativo, positivo, positivo, negativo, 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 positivo. Então, se eu pegar esse multímetro aqui, ó, a soma dos dois bancos de baterias, eu vou ter 48 volts. Ó. Peguei o positivo daqui e o negativo desse banco aqui. Okay? Então eu vou ter um total de 48 volts. Agora que se eu quiser fazer uma abertura para 24 volts, eu vou pegar o polo negativo desse banco de bateria e vou pegar a saída aqui, ó, do positivo daqui, ó, de 24 volts. Então eu vou ter um total de 24 volts aqui. Por que isso? Porque eu abri o circuito, ok? Daquele ponto ali, daquele ponto eu tirei o positivo. Então eu vou ter um total de 24 volts. Se eu quisesse ter 12 volts, eu ia somar somente essas duas baterias. Ó. Eu ia pegar o negativo daqui e esse positivo aqui, independente se ele está fechando o circuito com essa bateria, ok? Porque a minha ligação parou aqui, ó. Então, vou pegar aqui o positivo aqui e ligaria no multímetro. Eu ia ter 12 volts, tá bom? Eu apenas abri o circuito e puxei esse positivo. E as demais baterias não tá nesse circuito, ok? Para a gente compreender melhor ainda, né, que a facilidade, né? Referência do negativo para 24 e 48 volts. Nós temos o negativo principal. Eu quero ligar eu quero ligar 3 flashes. Um de 48 e 2 de 24 volts. Vamos compreender por que nesse fusível aqui da contatora auxiliar nós temos um fio vermelho, ok? E um fio preto ligado no mesmo polo e não fecha curto. Vamos compreender isso agora. A união entre o fio vermelho e preto no fusível
é a junção entre os dois bancos de baterias, para dar continuidade na ligação em série. Saída do positivo para o motor auxiliar e implementos, sendo assim um total de 48 volts. A união entre esses dois fios nada mais é do que dar continuidade na ligação em série. Por que, Kleber? Porque um banco está do lado esquerdo e o outro banco está do lado direito. Então eu preciso unir, eu preciso continuar a ligação em série. E como que eu vou continuar a ligação em série? Aplicando os dois fios nesse fusível. Porque a partir desse fusível eu vou pegar o positivo para fazer a alimentação do meu motor de emergência que precisa trabalhar com 24 volts, ok? Então, nada mais é do que isso. Então, fazendo a contagem aqui, nós temos o negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, ok? Então, o meu positivo desse banco de bateria do lado direito, eu peguei um fio vermelho e alimentei o meu flash, ok? E daqui, ó, eu peguei o meu fio preto e liguei no negativo desse flash. Por quê? O intuito é entender a referência do negativo e do positivo, tá bom? Para eu alimentar esse flash de 24 volts, eu estou pegando o negativo aqui, que é o principal, e eu estou pegando a referência do positivo do banco de bateria do lado direito, ó. Então eu fiz uma derivação aqui do positivo e alimentei o meu flash de 24 volts. Esse segundo flash no seu canto superior, eu estou pegando a minha referência do positivo, estou pegando a minha referência do positivo, porém eu estou pegando a minha referência do negativo, do mesmo banco de bateria, ok? Ó. Então, meu negativo aqui e o meu positivo nesse flash, ok? Agora, se eu quiser alimentar com 48 volts o flash, eu preciso pegar a referência desse positivo e pegar a referência desse negativo, ok? Compreendeu? Show? Qualquer dúvida, pessoal, deixe nos comentários, ok? Agora vamos... Eu sempre gosto de deixar muita legenda. Legenda é sempre bom para facilitar a nossa vida. Estou aqui animado pra caramba com esse treinamento. Espero que todo mundo possa compreender. Vamos lá. O intuito aqui é a gente compreender referência. Referência de positivo e referência de negativo, tá bom? Quando eu quero uma referência de negativo de todos os bancos de bateria, eu vou pegar essa referência aqui. Quando eu quero positivo de todo o banco de bateria, eu vou pegar essa daqui. Por quê? Porque eu estou pegando a soma de todas as baterias. Bom, então vamos lá. Meu fio preto, referência do negativo para 24 e 48 volts, ok? Azul, referência do negativo do banco de bateria do lado esquerdo para fornecer negativo para a bobina da contatora PR2, ok? Então, esse aqui vai ser o meu negativo. Esse aqui vai ser o meu negativo para referência do meu banco do lado esquerdo. Laranja, saída do positivo do banco de bateria do lado direito para a contatora PR3 e implementos. Então, eu estou pegando a minha referência do positivo do banco de bateria do lado direito. Então, eu não peguei referência desse banco aqui. Eu apenas abri o circuito e peguei o meu positivo aqui. Para quê? Para alimentar a minha contatora PR3 e implementos. Vermelho, referência do positivo para 24 e 48 volts. Então, se eu quiser uma referência de 48 volts positivo, eu preciso pegar a referência desse banco de bateria, tá bom? Preto com vermelho, 48 volts. Kleber, por que preto com vermelho 48 volts? Porque se eu pegar o vermelho e o preto desse banco de bateria e colocar um multímetro, eu vou ter 48 volts. Preto com laranja, 24 volts. Porque se eu pegar a minha referência positiva desse banco de bateria,
com o preto do mesmo banco de bateria, eu vou ter um total de 24 volts. Azul com vermelho, 24 volts. Se eu pegar a minha referência do positivo desse banco de bateria com referência do negativo desse banco de bateria, eu vou ter um total de 24 volts, ok? Então, o meu laranja é positivo, o meu vermelho positivo, o meu azul negativo e o meu preto negativo, ok? Então, tá aqui, ó, vermelho, preto, azul e laranja. Meu azul negativo e o meu laranja positivo. Lembrando que a gente precisa compreender a referência do negativo e do positivo, tá bom? Então, vamos entender o funcionamento se a bobina da contadora PR2 e PR3 trabalha com 24 ou 48 volts, tá bom? PR2. PR2 é minha bomba principal, ó, Primary Lift, bomba. Então eu já tenho o meu negativo aqui, ó. Meu negativo, ó, 182. Eu sei que o meu azul é negativo, tá? Então eu estou pegando o meu negativo, a minha referência negativa, ó, do banco do lado esquerdo, ó, ok? Meu negativo, ó. Eu não peguei o negativo desse banco. A minha referência do negativo foi do banco do lado esquerdo, então eu tenho um negativo aqui. Então eu tenho o meu negativo aqui. E que negativo é esse? É esse daqui, ó. Ok? Kleber, e o meu positivo aqui? O meu positivo está vindo da onde? Está vindo do banco do lado esquerdo. Ó, aqui, ó, banco do lado esquerdo. Então a minha referência positiva é desse banco aqui. Ok? Passou pelo CR20, ó, fez a alimentação e alimentou a contadora PR2. Então, trabalha com 24 ou 48? 24, né, pessoal? Por quê? Porque a minha referência de negativa está vindo do banco do lado esquerdo. Kleber, e se viesse do banco do lado direito? Se minha referência fosse essa daqui, aí sim seria 48 volts, tá bom? Agora vamos pegar a referência da PR3. Minha referência negativa está pegando do banco do lado direito. Ó, referência negativa. Kleber, se eu tenho o meu negativo aqui, e qual o meu positivo, ele está vindo da onde? A minha referência do positivo está vindo da onde? Daqui, ó. Aqui, ó. 24 volts, ó. Pegou a referência do positivo do banco do lado direito, ó. Passou aqui, passou pela key switch, passou pelo stop do sexto, pressionou o pedal, passou por aqui, passou, voltou aqui no TB19, passou pelo CR3 e alimentou a minha contadora PR3. Ó. A minha referência do negativo veio do banco do lado direito e a minha referência do positivo veio do lado do banco do lado direito. Ó. Ok? Fio laranja. Tá bom? Então, tanto a PR2, a PR3, as bobinas trabalham com 24 volts na contadora, tá bom? Kleber, o que eu preciso compreender? Pessoal, 2 pontos principais. Referência negativa e referência positiva, ok? Se eu quero 48 volts, eu vou pegar a soma do negativo de um lado de bateria com a ligação do positivo do outro lado da bateria. Então, vou ter 48 volts. Agora, se eu quero 24 volts, eu preciso determinar qual vai ser a minha referência negativa e qual vai ser a minha referência positiva. Tá bom? Aqui a gente compreendeu a parte
PR2 e PR3, que é fundamental, né? Que às vezes não, quando a gente coloca o multímetro lá, tá dando 48 volts na bobina, mas isso é questão de retorno, tá bom? Mas as PR2 e PR3 trabalham com 24 volts na bobina. Na bobina, pessoal. E agora vamos compreender um pouco da parte de potência, né? Que é fundamental também, que eu estou muito animado aí em poder fazer compartilhar essas informações. A parte de potência está relacionada mais à questão do deslocamento, tá bom? Então vamos lá compreender um pouco das legendas, né, que é fundamental, eu sempre gosto. Então o meu fio preto, negativo, azul, negativo, vermelho, positivo, laranja, positivo, marrom, derivações do negativo. Amarelo com preto, chicote C6B, ok? Roxo, derivações do chicote C6B. Verde, claro, positivo, 2 implementos, ok? Preto com vermelho, 48 volts. Preto com laranja, 24 volts. Azul com vermelho, 24 volts. Marrom com vermelho, 48 volts. Marrom com laranja, 24 volts. Marrom, derivações do negativo para 24 e 48 volts. Ok? CPEX, M- é o negativo que sai do CPEX. D+, é a entrada do positivo da PR1. F1 e F2 é o sentido de rotação dos motores. B- é a entrada do negativo, tá bom? Então aqui nós temos o banco do lado direito. Cada banco de bateria tem um total de 24 volts. Então eu preciso unir esse banco do lado direito com esse banco do lado esquerdo para eu ter um total de 48 volts. E como que eu vou fazer a união dos dois bancos? Através da junção, ok? Da junção do fusível do motor auxiliar. A junção entre o fio vermelho e preto no fusível F1 é a união entre os dois bancos de baterias para dar continuidade na ligação em série e saída do positivo para a contatora PR3 e implementos, tá bom? Então eu consegui dar continuidade na ligação através do fusível, tá bom? Então a gente já pegou aqui essa parte da legenda. Vamos continuar aqui. Aqui nós temos o CPEX, na imagem do CPEX, bem fácil, bem simples, né? M- com B+, vai de 0 a 48 volts quando o joystick é acionado para frente ou ré. F1 com F2 vai de 17 a 4 volts quando o joystick é acionado para frente ou ré. Levando em consideração que isso tudo vai depender do joystick, porque é o joystick que vai determinar o quanto o equipamento vai fazer o deslocamento, qual é a velocidade do deslocamento. Os fios marrons são derivações do negativo. Aqui, pessoal, aqui nós temos o início e o fim. Para a gente compreender essa ligação em série, a gente precisa saber qual é a referência positiva de 48 volts e qual é a referência negativa de 48 volts, ok? Então a gente vai começar bem básico, bem simples, ok? Início da contagem da ligação em série. Então, o primeiro ponto, a gente vai pegar esse positivo aqui. Então aqui nós estamos, todo mundo conhece esses dois fusíveis aí, né? Tem dois. Então a gente vai começar a fazer a contagem da ligação através desse fusível de 500 amperes. Então eu peguei aqui, ó, positivo. Vem comigo, vem. Ó, positivo. Comecei a contar daqui. Daqui eu botei a minha ponteira do multímetro aqui. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Veio, voltou aqui. Agora eu preciso fazer a ligação lá no outro banco de bateria. Esse é o meu banco do lado esquerdo. Então, se aqui terminou negativo, o próximo lá que vai ser positivo.
Então, voltou aqui, ó. Voltou. Veio aqui, ó. O azul só me seguindo. Negativo, ó. Negativo. Negativo aqui. E aqui, positivo, ó. Positivo. Deu continuação na ligação, ó. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Saída aqui, ó. Voltou aqui, ó. Negativo. Negativo. Um fio preto aqui, ó. Negativo. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ok? O fio preto é o negativo principal e também é o fim da contagem da ligação em série, ok? Então, se eu colocar meu multímetro aqui e colocar o meu multímetro aqui nesse fio principal, a referência do negativo principal, eu vou ter um 48 volts. Caso eu tire essa referência do negativo, eu não vou ter nada. Por quê? Porque eu tirei a referência do negativo, tá bom? E os marrons são as derivações dos negativos de 48 ou 24 volts. Vai depender de qual referência que eu estou pegando o meu positivo, tá bom? Então a gente compreendeu aqui. Voltando aqui a parte do fusível, né, da junção, eu estou pegando para eu alimentar o meu motor de emergência, eu estou pegando a referência do positivo desse banco de bateria, ó, no meu fusível, ó. E tá aqui, ó. E o meu negativo tá aqui, ó, 24 volts. Por que, Cléber? Porque a minha referência do negativo é desse banco de bateria do lado direito, não do lado esquerdo, tá bom? Então, por isso que eu vou ter esses 24 volts no motor de emergência. Ok? E na própria junção, a gente tem aqueles dois fios, um vermelho e um preto mais fino, tá bom? O meu vermelho, ele é positivo de uma referência, de um banco de bateria, e o meu negativo é referência de outro banco de bateria, tá bom? Então, para eu alimentar essa contatora, a PR1, que é a contatora do drive, ela vai trabalhar quanto? 24, 48. Vai trabalhar com 24 volts. Então, as três bobinas da PR1, PR2 e PR3 trabalham com 24 volts na bobina, tá bom? Por quê? Porque eu tenho o meu CPEX aqui, mandando negativo. Esse negativo que sai do CPEX é um negativo de 24 volts, tá bom? E eu tenho o meu positivo vindo aqui, ó. E esse positivo, R42 laranja, ele está vindo da onde? Está vindo da onde? Ele está vindo daqui, ó. R42, ó. Então, ele está pegando a minha referência positiva do banco do lado esquerdo. Ok? Do banco do lado esquerdo. Ok? Então, o meu negativo está vindo aqui, ó, através do CPEX, e a minha referência aqui, ó, do banco do lado esquerdo. Então, está pegando a referência do positivo desse banco aqui, ó. Ok? Desse banco aqui, ó. Agradeço a cada um de vocês que me seguiram até o final aí do treinamento. Espero que todo mundo tenha compreendido essa função de 24 e 48 volts, tá bom? É sempre bom a gente entender a referência do negativo e do positivo. Eu tenho certeza que dessa forma vocês vão conseguir compreender melhor ainda esse funcionamento. E qualquer dúvida, pessoal, é só deixar nos comentários, tá bom? Eu estou aqui para poder aprender e compartilhar conhecimento com vocês, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo, ok? Curte, compartilhe e comente. SOS PTA ao redor do mundo.